Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste, para quem nos ouve. Eu sou o Rafael, sou professor de Sociologia da Rede Estadual de São Paulo e estou aqui com a Laís, professora de Geografia, e a gente está aqui para falar sobre a Agenda 2030, né? A Agenda ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável para 2030, uma agenda desenvolvida pela ONU, que tem 17 pontos a serem trabalhados aí, no sentido de combater a desigualdade social, a erradicação da pobreza e também contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente. É uma agenda lançada pela ONU e a gente pensando aqui no Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino Norte 1, sobre a Agenda 2030, que é uma pasta que tem no Núcleo Pedagógico, né, para tratar sobre esses temas. Eu estou na pasta e a Laís chegou e falou sobre a gente fazer uma série de entrevistas para falar sobre os temas que estão na pasta. Eu já aceitei de bate-pronto para a gente pensar esse movimento e estamos aqui hoje para fazer isso, para falar um pouco sobre essa série de entrevistas que a gente vai fazer, que a gente vai abordar aí alguns temas da Agenda 2030 e fazer uma abertura dessa série de programas, falar um pouco no geral do que é a Agenda 2030 e de como ela pode ser trabalhada nas escolas pelos professores, né? O nosso objetivo principal é que chegue nas escolas, os professores consigam se informar, gostar do tema, procurar saber mais e leve esse trabalho para a sala de aula e para as suas vidas. Então, Laís, agradeço pela parceria, por ter trazido essa ideia maravilhosa. Estamos aqui. E aí, queria escutar um pouco sobre o que você tem pensado aí. E aí, a gente faz um bate-papo de perguntas. Legal. Muito obrigada, Rafael, pela apresentação, né? Então, como o Rafa disse, eu sou a Laís, sou professora de Geografia, estou aqui agora no Núcleo Pedagógico da Diretoria Norte 1, e a ideia desse podcast é justamente esse bate-papo, essa conversa entre nós, né, professores, nós aqui, vocês aí, para que a gente possa conhecer um pouco mais da Agenda 2030, dos objetivos que ela propõe, né, dos 17 objetivos, das metas que esses objetivos propõem, mas, sobretudo, como pensar isso dentro da sala de aula? Como nós, professores, no nosso caso aqui de humanas, mas todas as outras áreas, como que a gente vai pensar e colocar isso dentro da sala de aula? E aí, pensando nessa conversa, nessa dinâmica, né, que a gente quer propor junto com vocês, para falar de Agenda 2030, acho que é muito importante, antes disso, a gente saber o que é desenvolvimento sustentável. O que nós pensamos como desenvolvimento sustentável. E aí eu queria saber de você, Rafa. Para você, o que é o desenvolvimento sustentável tão falado, né, nesses últimos anos, nesses últimos tempos, por acadêmicos, teóricos, que chegou na sala de aula? Chegou na sala de aula, está em todos os espaços, né, da sociedade. Bom, é uma questão que pode ser muito simples e pode ser muito complexa, como a vida, né? Se a gente for tratar aí da terminologia, né, da sustentabilidade, que tanto está se falando no século XXI, a gente trata de um desenvolvimento que não vá nos matar, que não vai nos extinguir tecnologicamente, desenvolver no mundo em geral, né? Igual celular, internet, isso são desenvolvimentos, carro, ou ditos desenvolvimento, né? E que isso aconteça junto com um desenvolvimento da sociedade. Então, não ter pobreza, não ter desmatamento, que o planeta se conserve vivo, sem violência, sem desigualdade social. Então, é crescer sem os problemas do planeta, teoricamente, né? A gente pode fazer um paralelo. O que seria uma economia sustentável na sua casa, né? Você e não gastar mais do que você tem, porque você teria sempre uma economia para sobreviver. Se você gasta mais que você tem, você vai se endividar e você vai acabar
tendo problemas com isso. E é o planeta. Você vai se desenvolvendo, cria carro, cria tecnologia. Se você ultrapassa o limite do planeta, você não é mais sustentável. Você vai ter que arcar com essa possibilidade. Então, para trazer um exemplo e simplificar mais o termo, desenvolver com sustentabilidade. Legal. Tem o Ailton Krenak, né? Um cara incrível que agora está na Academia aí Brasileira de Letras, né? Uma grande alegria e um privilégio, né? E aí tem uma frase dele que eu estava vendo uma entrevista no Globo Rural, deu uma entrevista, e aí uma das frases que eu gostei muito que ele fala sobre essa questão do desenvolvimento sustentável é a seguinte: a maior parte das ações que realizamos não são sustentáveis. Como pode ser sustentável uma indústria que cria 10 milhões de frangos, abate e joga aqueles resíduos na natureza? E é bem isso como você estava falando, né, Rafa? A gente pega essas grandes corporações, essas grandes indústrias, a ideia que se tem de desenvolvimento sustentável, na prática, ela não acontece. Na verdade, o que acontece na prática é algo predatório, né? Que a gente tem aí do sistema que nós temos, os ganhos de lucro dessas empresas. Então, eu vou lá, eu tiro o que eu posso daquilo que se chama de recurso natural, para nós, né? A gente chama de recurso natural, mas que, por exemplo, para os povos indígenas, como o Ailton Krenak fala ao longo dessa entrevista, não é um recurso natural. É o próprio ente, é algo orgânico. A natureza faz parte, ela é também um ser. Né? E isso é uma coisa muito bonita que, ao longo da minha vida, eu tenho aprendido, né, um pouco, mas tenho aprendido com povos indígenas, que seria muito bacana da gente também se apropriar, né, aprender um pouco mais e levar isso para os nossos alunos, né? Dessa busca de cada vez mais a gente entender o que é o desenvolvimento sustentável, se realmente ele faz sentido para o modelo de sociedade, para o modelo econômico que nós temos hoje, e como alinhar isso, né, com a Agenda 2030. Maravilha. Essa questão que os povos originários, os povos indígenas trazem, ela é um princípio, né? Você retira da natureza, você devolve para a natureza, de uma maneira, da matéria-prima. Né? Você vai lá na montanha e retira o aço para fazer o carro. Né? Você está retirando. E aí, como é que você devolve para a natureza? Né? Você devolve em forma de lixo, e aí, então você não completou o ciclo todo. Né? Você parou o ciclo no meio. Então, é por isso que a gente tem os grandes lixões nas cidades. Né? Você não. Tudo é orgânico, né? Acho engraçado no meu prédio que tem lá o orgânico e o reciclável. Eu faço uma confusão, porque tudo é orgânico, tudo se transforma, né? A gente pode transformar tudo. E o orgânico, para mim, por exemplo, é diferente do que está lá na lixeira, porque o orgânico lá da lixeira eu consigo reciclar, né? Mas, enfim. Então, você tira da natureza, você tem que devolver para ela da mesma maneira. Se você só tira, uma hora o buraco fica muito grande e não vai ter como, né? Então, um termo também usado para isso, é a permacultura, né? A permacultura é que você vai lá, planta, colhe, em vez de você jogar a casca no lixo, que vai lá dentro do saquinho plástico, no orgânico, que vai para o lixão, para o aterro sanitário da sua cidade, você devolve ela para a terra, que ela vai virar adubo de novo. Então, você completa o ciclo novamente, né? E aí, isso seria o ciclo completo dos povos originários também, né? Você devolveu a sustentabilidade, você tirou e devolveu para a natureza. Em forma de adubo, que você vai plantar o alimento ali de novo, né? Agora, quando você tira e devolve em forma de lixo, o ciclo não fechou, né? E essa conta vai ser cobrada uma hora, né? Então, é super importante a gente olhar para essa aprendizagem. A gente tem o termo de sustentabilidade nessa complexidade que falamos no começo, porque ele virou moda. Então, é moda, sou sustentável, uma empresa com selo sustentável, né? Só que, será realmente que é sustentável ou só está utilizando esse termo porque está todo mundo falando, ou porque exige para ter um selo, para estar dentro de um comércio, né? A sustentabilidade, ela está num lugar onde que as pessoas saem ganhando, todo mundo sai ganhando e o planeta sai ganhando. Nós somos o planeta, nós somos partes integrantes do planeta e todo mundo vai fazer
para que isso aconteça numa sincronia, juntos, né? Quando você fala que a empresa é sustentável, mas ela busca o lucro, calma aí, para alguém ter lucro, alguém tem que perder. Não tem como todo mundo ter lucro. Quando a palavra lucro, ela já é, alguém ganhou e alguém perdeu. Então, não tem como uma empresa que visa lucro ser sustentável, no meu ponto de vista. Mas se usa muito esse logo, acha bonito, porque está na pauta do dia. E eu também costumo dizer que é desencargo de consciência, né? O cara vai lá, a empresa faz um monte de coisa, aí ela, não, mas eu sou sustentável. Aí ela põe a cabeça no travesseiro, toma um remédio bem pesado e dorme. É isso. Bom, e aí falando então de Agenda 2030, a gente sabe que esse documento ele foi proposto por cerca de 193 países que estavam lá numa reunião em Nova York na ONU, que segundo eles foi feita uma pesquisa pública, né, há mais de 2 anos até chegar nessa reunião em 2015. E aí esses países decidiram propor esse documento. Para falar também da Agenda 2030, é interessante a gente pensar qual é o maior desafio da Agenda 2030, segundo as nações que assinaram esse documento. Então, segundo eles, a erradicação da pobreza é o maior desafio. E aí, a gente pensando um pouco no Brasil, quero trazer alguns dados para vocês. De acordo com a Unicef e o Banco Mundial, em 2021, no Brasil, nas linhas de abaixo da linha de pobreza, tínhamos cerca de 17,9 milhões de pessoas. Quando a gente para pensar num país como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, é muita gente, né? E ainda nessa pesquisa, 62,5 milhões de pessoas estavam na pobreza. Então, 62 milhões e meio na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza, 17,9 milhões de pessoas. Então, a gente vê que se no Brasil está desse jeito, vamos parar para pensar no mundo, né? E daí um dos motivos desse ser um dos principais desafios. Mas eu também queria saber de você, Rafa, além dessa questão desses dados que a gente apresentou aqui, quais serão os outros motivos que levam a gente a entender por que a erradicação da pobreza ela é tão importante para o nosso mundo? Olha, aí está uma pergunta também complexa, Laís, hoje está... mas é bom, assim, acho que o pensamento dos professores tem que ser complexo, mesmo a gente tem que buscar as questões na raiz, né? Então, por que erradicar a pobreza talvez seja a questão que a humanidade não quer responder. A humanidade hoje, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem uma produção de comida para todo mundo, mas a gente tem gente passando fome, né? Isso nos revela que tem algum interesse por trás disso, né? Então, quando a gente fala em erradicar a pobreza, a gente pode olhar para um viés cristão, por exemplo, que todo ser humano é filho de Cristo e merece ter uma vida digna. A gente pode olhar pelo olhar humano, que todo ser humano tem direito a ter uma vida digna, né? Olhar pelos direitos humanos. A gente pode olhar por todos os viés da sociedade, dos discursos bonitos, mas quando a gente vê na prática, a gente não vê isso, né? A gente vê que a humanidade se organiza para que exista pobreza, né? E para que alguns ganhem mais do que outros, né? Então essa é uma questão da humanidade, né? O discurso muito bonito e a prática. O que a gente tem na prática é a metodologia da pobreza existir, né? Então a pobreza ela é uma política de Estado. Ela existe porque os grupos que estão no poder, que dominam o mundo, eles querem que a pobreza exista. Eles querem que a pobreza exista para manter o preço do salário, para manter a ordem deles, né? Então, se você não fizer do jeito que eu quero, eu te mando embora e contrato outra pessoa, porque tem um desempregado, porque tem gente pobre, você tem medo de ser pobre, né? Também. Então, você vai seguir a minha ideia. Só que junto com a pobreza, a gente tem essas questões que eu coloquei, cristãs, éticas, humanas, né? Que pode olhar em qualquer viés. A gente tem muita dor, a gente tem coisas que, se a gente for pegar, né, na ética do trabalho, a gente ficar na sociologia, na filosofia, a ética,
A pobreza ela não está dentro da ética, né? Uma pessoa passando fome, uma pessoa em estado de miséria, uma pessoa morando em condições ruins, ela não faz bem para a humanidade. Digo nesse sentido porque a humanidade se mostra falha, né? Então, com o aumento da pobreza, a gente vai ver aumento de outras coisas, porque se eu estou passando necessidade, eu vou buscar outros caminhos. Eu acho que isso é uma conta matemática, né? Então, a gente tem aí violência, a gente pode explicar um monte de outras coisas, né? Então, acabar com a pobreza é ter uma sociedade justa, sustentável, digna, étnica, humana, né? Mas não é interessante, né? Como é que eu vou fazer o trabalhador que produz riqueza para mim, que é a fonte da minha riqueza, ficar convencido que ele deve me obedecer se ele tem medo de ficar pobre? Então, a pobreza ela está aí para a gente ver, e eu acho que funciona assim, e que ela deveria acabar, porque o planeta Terra é redondo, a gente sabe o quanto de riqueza ele pode produzir, e todo mundo tem direito a essa riqueza, né? Então, acabar com ela é nos preservar e viver bem, né? Acho que se todo mundo acordar, tomar um bom café da manhã, tiver um bom dia, as coisas ruins do mundo iriam diminuir, né? Então, acho que por isso a pobreza deveria acabar. Por dois motivos: porque a gente tem material, matéria-prima e riqueza para acabar com a pobreza no mundo, isso é fato, e porque sem pobres, acho que a gente teria mais condição de igualdade no mundo, de um olhar no olho do outro, né, sem o outro ameaçar o seu semelhante. Enfim, é isso. Me alonguei muito. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Uma outra coisa que me fez pensar ao longo dessas pesquisas aí que nós estamos fazendo aí para fazer esse podcast, Rafa, foi a questão que, dentro ainda dessa questão da pobreza, né, da erradicação da pobreza, de acordo com uma pesquisa do IBGE, que foi feita entre 2019 e 2021, a proporção de pretos e pardos abaixo da linha da pobreza no Brasil é o dobro da população branca. Então começa aí mais um ponto aí para a gente pensar. E quando a gente vai ver a questão da faixa etária, a maioria que está nessa faixa etária abaixo da linha de pobreza está entre 15 e 29 anos. Então são os jovens. Então já temos pretos, pardos e jovens. E por fim, a maioria também a maioria do percentual dos lares, né, que estão abaixo da linha da pobreza, são chefiados por mulheres, com crianças pequenas nesses lares. Então a gente vê que a população maior que está abaixo da linha da pobreza estão entre pretos e pardos, o dobro dos brancos, os jovens, né, entre 15 e 29 anos, e lares chefiados por mulheres. Então eu queria que você discursasse para a gente um pouquinho sobre isso. O que você pensa? Por que será que a gente, mais uma vez, tem um retrato dessa parte da população brasileira abaixo da linha da pobreza? O que será que leva a isso? Bom, mais uma vez projeto político, né? Você fala de... Você toca numa questão, para mim, principal, que esse país precisa passar, né? A limpo na sua história, né? E porque só assim que a gente vai se tornar um país habitável, né? Que é a questão de raça, de gênero e econômica, né? A gente tem aí o pilar da nossa sociedade, né? A economia, ela no Brasil... O Brasil é um país que começa com o genocídio dos índios e depois com a escravidão. Esse é o nosso começo. Assim, a gente começou com o genocídio dos povos que aqui estavam, tratando a natureza com sustentabilidade, que aí agora, em 2030, a gente tem que voltar a falar desse tema que eles já faziam aqui, né? E aí depois, para manter esse país, a gente veio com a escravidão, que para mim, são as duas maiores barbáries
da história desse país. Enquanto a gente não resolver isso, a gente não vai conseguir ser um país minimamente vivível. Então, isso tudo por um interesse econômico justificado pela política e por algumas religiões, né? Então, a gente estrutura uma sociedade economicamente, né? Uma economia capitalista, com pessoas que acumulam o lucro em poucas e ela mata-se os originários que aqui viviam e traz uma mão de obra escrava, tratando as pessoas como se não fossem pessoas. Isso está presente na nossa raiz, isso não foi ainda trabalhado, né? Por mais que se avançou, tivemos vários passos, a gente precisa de avançar nisso aí. Esses números que você traz é a prova concreta disso. O Brasil ainda é esse país escravagista na sua mente, né? E convive bem com isso. As pessoas que estão no topo da economia, elas convivem bem e é o projeto delas, né? Ter essa mão de obra aí barata, né? O salário mínimo, né? Quer ter uma mão de obra barata e continua na raiz da essência desse país, que é o genocídio dos índios e a escravidão. Então, para mim, passa por aí e a gente tem que passar isso a limpo, né? Não tem como esse país continuar, se propor a ser sustentável, se propor a ser humano, se propor a ser minimamente cristão, se a gente nem acho que tem que ser cristão. Estou só falando por uma questão de... Não que eu também não ache que não deva, respeito todos, né? É um tema que a gente tem que lidar com uma sensibilidade ao falar. Acho que todos têm direito a ter a crença. Eu estou falando porque a gente naturaliza muito esses dados que você colocou. E esses dados, eles não são nada... quem defende o cristianismo não pode naturalizar isso, né? Tem que lutar contra isso, né? Nesse sentido que eu estou falando, né? Não é contra A ou B, né? Então, eu acho que é uma política de Estado, desde que esse país começou, avançou em alguns aspectos, mas não avançou, e a gente precisa avançar nesses aspectos para ser um país bom para se viver. E acho que estamos longe disso, estamos muito longe disso, né? Cada dia que passa, esses números que você falou aumentam. Se a gente for nos presídios, a gente vai ver essa realidade, né? E você também coloca a questão de gênero, né? Das mulheres nos lares, né? É um país machista, né? É um país baseado no machismo também, né? Porque a economia capitalista, ela é escravagista e ela é machista, né? Então, a gente tem três coisas se cruzando aí, que é economia, raça e gênero, que estão extremamente ligados, e quem está dominando o econômico mantém essa ordem da sociedade, né? Então, a gente precisa de inverter essa ordem, falando em boas palavras, inverter essa ordem para a gente ser sustentável. Essas pessoas não podem, e essas ideias não podem continuar dominando, né? Se a gente quer minimamente voltando à ética, né? E falar em amor, em falar no próximo, em falar, né? Isso não ser apenas um discurso, né? Porque é um discurso bonito desde que não me fira, né? Quando eu defendo na guerra Israel-Palestina que o Hamas é o terrorista, e aí tudo que o Hamas faz é terrorismo, mas tudo que Israel faz não é terrorismo, eu não estou usando o discurso do amor, eu estou usando o discurso que convém para explicar o que eu defendo, né? Ou para explicar, se a gente for falar na geopolítica do mundo, a política imperialista. E aí a gente pode ver vários outros pontos aí, que está na política, na economia e na religião também, né? Nesse conflito Israel-Palestina. Trouxe isso porque está na ordem do dia, mas para explicar essa do discurso, né?
porque existe um discurso muito bonito de amor, de paz e semelhante, mas quando a gente vê na prática, o Brasil ainda é racista e não pratica esse discurso. É isso aí, Rafa, maravilhoso. E aí, só para trazer alguns dados baseado no que o Rafa falou, de fato, nos presídios brasileiros, de acordo com o último Infopem que foi lançado, nós temos que a maioria das pessoas que estão em situação de privação de liberdade no Brasil são jovens, entre 15 e 29 anos. A maioria da população que está em situação de cárcere no Brasil também são pessoas pretas e pardas. E ainda assim, também essas pessoas não têm a educação básica completa. A maioria tem somente o ensino fundamental. Então, isso só, na verdade, sustenta o que você está falando, infelizmente, né, Rafael? E só faltou um dado, e a maioria das mulheres, né? Antigamente, o número de mulheres presas ele era muito menor. E de 6 anos para cá, a gente vê que esse número tem aumentado muito. E aí a gente explica muito isso, essas mulheres estão chefiando lares, essa quantidade de desemprego no Brasil, entre outras coisas, né? E ainda, pensando no que você falou, Rafa, a Agenda 2030, esse documento aí, quando foi proposto, a ideia era esse plano de ação. Tinha os P's, né? Então, para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade. E tinha uma máxima, que era buscar fortalecer a paz universal com mais liberdade. E aí, quando a gente para pensar na situação que nós estamos hoje no mundo, como você bem trouxe, essa questão Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia, entre outros conflitos que estamos tendo, que busca é essa de paz que nós estamos indo atrás, né? Que esses países são signatários, que esses países que estão lá no Conselho da ONU, muitos deles é que estão provocando essas situações. Que paz sem liberdade é essa, né? Porque paz com liberdade eu não estou conseguindo enxergar, né? E aí eu queria aproveitar para te fazer outra pergunta, Rafa. Essa agenda, então, 2030, esse plano de ação, ele fala também que é uma jornada coletiva. E aí eu fiquei pensando, é uma jornada coletiva, tá, nós temos lá 193 países que são signatários, que assinaram, mas na prática, isso acontece? Será que realmente todos os países são ouvidos? Será que as populações, existe uma escuta ativa dessas pessoas, né, que vai fazer sentido o que está sendo proposto nesses objetivos de desenvolvimento sustentável para a realidade, para mudar a realidade das pessoas, que faz sentido, faz. Mas será que faz sentido para mudar a realidade delas na prática? E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, essa jornada coletiva que eles falam nesse plano. Bom, dentro da sua fala, você tocou no tema da paz e trouxe para a jornada coletiva. E quando a gente estava preparando para fazer esse podcast, essa conversa, eu fiz uma pesquisa no site da ONU, da Agenda 2030, e aí lá, como é coletivo, assim, então, os países membros da ONU, as empresas financiam, tem 17 pontos, né? Então, eles financiam coletivamente projetos para esses 17 pontos que trariam esse objetivo de um mundo mais justo, né, sem desigualdade social, com sustentabilidade ambiental e paz. Então, na prática, o coletivo seria isso, né? Então, o mundo inteiro, numa plataforma, empresas com grana financiando projetos com 17 tópicos falando desse sentido, né? De erradicação da pobreza, sustentabilidade ambiental e paz. E aí vamos trazer para a prática, né? Na prática, que acho que é o que encaixa com a sua pergunta, no site da ONU também tem quais dos 17 pontos que são os que mais tiveram os que tiveram investimento e quanto investimento tiveram. A gente tem, nesse momento, o ponto 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, que foi o ponto que mais recebeu investimento, né? Nesse momento que a humanidade passa por guerras, o maior investimento coletivo da Agenda 2030 foi na paz, né? Isso dá um pouco do tom do que é se é efetivo, dessa coletividade da sua pergunta, né? São pontos interessantes. Eu não
descarto a iniciativa, os pontos, o que a ONU faz. A gente está num período da história que também é muito perigoso a gente só criticar. A gente tem que fazer uma crítica mais qualificada e também pontuar que tipo de crítica nós estamos fazendo, né? Existe um discurso hoje contra a Agenda 2030, falando que faz parte da nova era mundial, que é um discurso trazido pelos progressistas com um viés de dominar o mundo, né? Não é por esse ponto que eu faço a crítica, né? Nesse sentido, eu acho importante a ONU trazer essas ações, né? Mas a crítica aqui é sobre a efetividade dessas ações, né? Porque é necessário no mundo que aconteçam as ações que a ONU está propondo. A questão é que a ONU coloca essas questões e não leva até o final elas para que elas aconteçam, né? E se elas acontecerem até o final, elas vão mudar, não vai precisar existir a ONU, por exemplo. A ONU não precisaria existir se tivesse paz no mundo, né? Então, será que tanto de dinheiro que gira na ONU, será que é interessante a ONU não existir, né? Não existiria várias instituições, né? Que fazem caridade, que fazem trabalhos, que ganham dinheiro em cima desses pontos que a Agenda 2030 coloca, né? Então, eu acho que esses pontos devem acontecer. A paz mundial deve acontecer. Mas será que esses 30% que estão sendo investidos aqui, 15% que foi investido aqui nas ações para a paz da Agenda 2030, e quanto está sendo investido em arma nesse momento, que está sendo jogado sobre o hospital e matando crianças e pessoas inocentes, né? É muito mais, né? Gera muito mais dinheiro. Gera tanto dinheiro que você pode até investir um pouco nas ações da ONU que você não vai sair perdendo. Então, os Estados Unidos, por exemplo, a ONU coloca aqui democracia e tudo mais. O Brasil colocou uma proposta muito simples essa semana, que é fazer corredor humanitário. Não tem nada de revolucionário, não tem nada defendendo o Hamas, é ter espaço para que pessoas inocentes não morram e consigam sair daquele conflito, né? 10 países votaram a favor, não lembro agora de cabeça se foram 10, eu sei que teve. A maioria votou a favor, um contra e 2 abstenções. E o voto contra vetou a ideia do Brasil. Então, assim, essa organização da ONU quer paz, né? A gente está vivendo uma guerra imperialista desde que o capitalismo é capitalismo. O capitalismo precisa da guerra, né? Não teve duas guerras mundiais no século passado. Entre essas guerras, a gente teve diversos conflitos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a chamada Guerra Fria, mas durante a Guerra Fria, a gente teve guerra o tempo inteiro, até hoje, né? Em lugares que o mundo não presta tanta atenção, que não é a Europa, né? Só se chamou de Guerra Mundial quando foi na Europa, mas lá no Oriente Médio, na África, né? Os anos 90, o que aconteceu? As guerras na África, por exemplo, não se chama de Guerra Mundial, né? Mas quando é na Europa, que a Europa sempre foi colocada como centro do mundo, aí sim há a guerra mundial. Então, eu penso que é importante a gente discutir os 17 pontos que a ONU coloca, é importante a gente discutir em sala de aula, só que precisa de ser efetivo. E peguei esse exemplo da paz aí, que você colocou da guerra, para a gente mostrar. A ONU fica completamente submissa a países que provocam guerra no mundo inteiro há muitos anos, que só se sustentam, não só se sustentam, mas que se sustentam muito através da guerra, de vender arma, de matar pessoas, e a ONU fica refém. Um país imperialista chega lá, veta uma proposta humanitária e está tudo bem, está tudo bonito, e que paz é essa? Verdade, Rafa. E aí, para a gente ir encaminhando para o fechamento, eu queria passar um pouco sobre qual é a ideia, então, da Agenda 2030, mais ou menos como ela está organizada, e daí partir para um pouco mais para a relação com o currículo, com a sala de aula, né?
Claro que todos os pontos que nós estamos falando aqui são pertinentes, podem e devem ser tratados em sala de aula, porque aí não é de uma maneira direta, mas indiretamente a gente está tratando da Agenda 2030, está falando sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, vamos lá. Essa agenda, então, como nós já comentamos aqui, ela tem esses 17 objetivos e tem 169 metas que a ideia é que essas metas sejam alcançadas para atingir os objetivos. E essas metas, elas buscam concretizar os direitos humanos para todas e todos, alcançar a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres e das meninas. Então, isso é o que essas metas buscam. E aí, existem as áreas cruciais, né, que essa agenda considera, as áreas mais importantes e cruciais, que são as pessoas, o planeta, a prosperidade e a paz, que nós já comentamos aqui. Então, Rafa, só para a gente poder dar mais um embasamento, né, dar mais uma ideia para os nossos professores, queria que você fizesse uma relação geral, então, da Agenda 2030 com o currículo paulista. Né? Como que a gente pode fazer essa ligação da Agenda 2030 com o currículo paulista, não só na área de humanas, né, que é a nossa área, mas que permeie todo o currículo, né, como um tema transversal. Bom, mais uma pergunta muito importante e pertinente. De humanas é muito fácil falar, porque se encaixa em tudo, qualquer aula, qualquer habilidade de humanas, principalmente sociologia, que é a minha área, mas acredito que em todas, você abre qualquer habilidade, você encaixa em qualquer ponto da agenda ODS, qualquer trabalho que você fazer, é muito fácil fazer em humanas. As outras áreas eu não sou especialista, e vou falar o básico, mas também dá para se trabalhar porque é transversal, né? Você pegar, por exemplo, a área de ciência da natureza, né? Se você pegar o que a gente falou aqui do processo de plantar, cuidar, colher, comer e decomposição, né? Você tem aí um ciclo completo que você pode trabalhar as leis da biologia, a química e até a física, né? As leis da natureza, todo você pode trabalhar aí tranquilamente num processo de descarte, de plantar um alimento até o seu descarte no lixo ou a sua reciclagem. Isso aí a gente pode encaixar no currículo, eu vejo, com facilidade, né? Você pode, na área das ciências exatas, você pode calcular gráficos, você trouxe vários números aqui, então você pode montar gráficos, calcular gráficos, tabelas, né? Tabelas que você pode fazer nesse sentido. Então, você pode fazer ali no bairro, por exemplo, fazer uma pesquisa e uma tabela, um gráfico, para ficar bem simples, mesmo para mim, que sou de sociologia, né? A gente trabalha nessa área mais de estatística, que é junto com a área de exatas, mas você pode fazer diversos outros trabalhos, né? E dentro dessas áreas de conhecimento, casando com o currículo. Então, a agenda ela é completa, porque ela diz a sociedade, a escola é reflexo da sociedade, a escola está preparando os nossos estudantes para entender como que a sociedade funciona nas suas leis da natureza, nas leis da sociedade, nas leis humanas, e as ciências exatas vai nos ajudar a calcular tudo isso aí. Então, é perfeitamente aplicável ao currículo, né? Você pode adaptar aí qualquer atividade aí com pobreza, por exemplo, com sustentabilidade, com paz, né? Na área de linguagens, né? Talvez seja que a gente esteja a mais rica que me vem à mente, porque você ensinar uma criança, um adolescente, a ler um texto, identificar que não é uma fake news e fazer uma leitura crítica, você já está contribuindo para os 17 pontos da ODS perfeitamente. Né? Então, eu acho que casa com o currículo. Assim, se a gente
pegar os 17 pontos da Agenda ODS e pegar o nosso trabalho, que a gente já faz, isso já existe na sala de aula, né? Muito rico, mas a gente ir juntando e a gente mostrar que a gente está fazendo isso e o porquê a gente está fazendo isso, e aprofundar e trocar mais ideia, igual a gente está fazendo aqui, né? Então, eu acho que só vai enriquecendo e construindo mais experiências que vão ser referências, e essas referências vão ajudar os colegas a fazerem na sua sala de aula e a gente também. É isso, é movimentar, trocar, partilhar, é fazer o oposto do que as pessoas que querem só dominar para elas, né? Ter para si só, não, vamos partilhar, vamos construir algo. Vamos produzir lixo? Não, nós vamos produzir muita coisa para reciclar, para ir transformando, não está acabado. Então, a gente pegar o contrário do que os que nos dominam fizer, a gente está caminhando bem. Assim, uma visão muito pessoal e também acho que influenciado por todo esse cenário que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo no sul as cheias, o ciclone passando, matando 70 pessoas em uma semana, tudo. No começo do ano teve também, no carnaval, alagamentos, chuvas, eventos extremos na natureza. No norte, nunca se foi registrado secas tamanhas nos rios da Amazônia, morte, degradação de um bioma, guerra no mundo, as pessoas escolhendo o lado simplesmente do indivíduo. Então, no meio desse caos todo, é uma visão muito distópica, mas com esperança de que a gente pode, né? Então, eu falei partindo de dados concretos, científicos, mas também dessa referência de período histórico no qual nós estamos vivendo, com uma distopia que ela está presente. Acho que seria muito romântico vir aqui e falar que as coisas estão melhorando, mas acredito que a gente pode melhorar, com certeza. Pode ser individual ou coletivamente, a gente vai conseguir melhorar, sim. Legal, Rafa. E aí, gente, estamos então encaminhando para o fim. Só queria passar para vocês então a nossa ideia. Nós queremos fazer outros episódios. E aí a ideia é, no próximo episódio, por exemplo, a gente quer falar sobre igualdade de gênero. A gente vai trazer uma pessoa para junto com a gente conversar, debater um pouquinho mais. A gente também vai explorar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável sobre fome zero, sobre erradicação da pobreza, sobre a questão do uso da água, né? O que eles chamam de uso consciente da água, a vida na água. A gente vai falar um pouquinho também da educação de qualidade. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Caso tenham sugestões, reclamações, dúvidas, nós estamos aqui abertos para ouvir vocês, para escutar. E esse é um momento, né, um canal que a gente está abrindo para poder justamente debater junto com vocês, conversar e a gente trocar ideias, né? Essa é a ideia. Então, já quero deixar aqui meu agradecimento, fazer um agradecimento especial ao nosso colega Luiz, que está aqui junto com a gente. Ele não apareceu, mas está aqui. Em breve vai estar com a gente também, falando sobre territórios indígenas. E até mais, pessoal. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também, agradecer a Laís, que veio com essa ideia. E aí, enfim, está sendo um prazer a gente gravar esse primeiro episódio. E convidar os professores também, entrar em contato aí com a gente, se gostou, se tem sugestões para fazer, se quer participar, se tem uma experiência em sala de aula ou na escola, uma boa prática. Manda um e-mail aqui para o núcleo pedagógico, fala com a gente, que a gente está super aberto a escutar ideias, a construir junto. Então, ficar aí um forte abraço para todos os professores da rede, para todo mundo que nos escutou, os professores da Norte 1, né, que é nosso público-alvo aqui, que são nossos companheiros de trabalho aí, que estão no chão da escola. Deixar um abraço especial, outubro, né, o mês do professor aí, a gente teve o dia do professor, e essa profissão que está nesse momento distópico também, mas para a gente estar junto, trocando ideia,
e construindo alternativas em todos os sentidos. E aí falar de sustentabilidade e boas práticas é sempre muito bom, e buscando uma análise crítica da realidade. A gente está na BNCC que a gente proporciona para os nossos estudantes um pensamento crítico. Então, foi esse o intuito aqui, a gente não só olhar com bom ou errado, bonitinho ou feio, mas elaborar um pensamento crítico sobre uma proposta da ONU. Acho que esse foi o principal foco. E agradecer aí o Luiz também, que está ajudando a gente. É isso. Forte abraço a todos e até a próxima.